Boa noite, me chamo Dinamara. Sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Eurípides de Barzanufo, da cidade de Franco da Rocha, para mais uma leitura da quarta obra de Allan Kardec, O Céu, o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos lendo na primeira parte e hoje eu vou ler o capítulo 9 com o tema Os Demônios, itens de 1 a 6. Iniciando os estudos com os pensamentos e o coração elevado ao nosso Pai Celeste, a Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima, a nossa mentora e guia, Mãezinha Genoveva, com seus anjos de luz, em agradecimento por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para ler, entender essas lições. Que sejamos abençoados pelos bons espíritos do espaço que sempre nos acompanham, nos aconselham, que mesmo ao longe possa nos enviar boas intuições para melhor entender e para que possamos colocar em prática essas lições que vamos ter. Capítulo 9, Os Demônios. Origem da crença nos demônios. Item 1. Os demônios desempenharam em todas as épocas um papel nas diversas teogonias. Embora consideravelmente decaídos na opinião geral, a importância que ainda lhes atribuem em nossos dias dá a esta questão uma certa gravidade, porque ela se refere ao próprio fundamento das crenças religiosas. É, portanto, conveniente que a examinemos em todos os seus aspectos. A crença na existência de um poder superior é instintiva e podemos encontrá-la entre os homens sob as mais diferentes formas em todas as épocas. Mas se no grau de adiantamento intelectual em que hoje se encontram, ainda discute a natureza e os atributos dessa potência, quanto mais imperfeitas deviam ser suas noções a respeito nas fases iniciais da humanidade. Item 2. A representação que hoje fazemos dos povos primitivos, deslumbrados com as belezas da natureza, nas quais admiram a bondade do Criador, é sem dúvida muito poética, mas desprovida de realidade. Quanto mais próximo se encontra o homem no estado natural, mais é dominado pelo instinto, como ainda podemos ver entre os povos selvagens e bárbaros dos nossos dias. O que mais o preocupa, ou melhor, o que exclusivamente o preocupa é a satisfação das suas necessidades vitais, pois, na verdade, não possui outras. O senso moral que lhe torna possível gozar os prazeres dessa ordem só se desenvolve aos poucos e demoradamente. A alma tem a sua infância, sua adolescência e sua virilidade, como acontece na vida corpórea. Mas para atingir a virilidade que a torna capaz de
compreender as coisas abstratas, quanto deve ainda percorrer no caminho da evolução humana? Quantas existências terá ainda de cumprir? Sem remontarmos aos tempos primitivos, vejamos ao nosso redor as populações camponesas e que perguntemos que sentimentos de admiração despertam nelas o nascer do sol com seu esplendor, o céu estrelado, o gotejo dos pássaros, o murmurar das ondas, os prados verdejantes e floridos. Para elas, o sol se levanta porque isso é habitual e é necessário que dê o calor para amadurecer as colheitas sem as queimar. É tudo quanto lhe interessa. Se olham o céu, é para saber se fará bom ou mau tempo no dia seguinte. Que os pássaros cantem ou não, isso pouco lhes interessa, desde que não vão comer os grãos das semeaduras. As melodias do roxinol preferem o cacarejar das galinhas e os grunhidos dos porcos. O que lhe interessa nas ondas claras ou borbulhantes dos riachos é que não sequem e não produzam inundações. Quantos aos prados que lhes deem boas pastagens, com ou sem flores. É tudo quanto desejam. Diremos mais, tudo o que compreendem da natureza e, no entanto, estão já bem distantes dos homens primitivos. Item 3. Se nos reportarmos aos primitivos, vemo-lo ainda mais inteiramente preocupados com a satisfação dos seus interesses materiais. Tudo o que serve para os ajudar e tudo o que possa prejudicá-los resumem para eles o bem e o mal neste mundo. Creem num poder extra-humano, mas como o que acarreta prejuízo material é o que mais lhes toca. Atribuem esses prejuízos ao poder de que fazem, aliás, uma ideia muito vaga. Nada podendo ainda conceber fora do mundo visível e tangível, imaginam que esse poder se constitui dos seres e das coisas que lhes são prejudiciais. Os animais daninhos são, assim, para eles, os agentes naturais e diretos desse poder. Pela mesma razão, imaginam a personificação do bem nas coisas úteis. Vem daí o culto de certos animais, de certas plantas e mesmo de objetos inanimados. Mas o homem é geralmente mais sensível ao mal do que ao bem, de maneira que o bem lhes parece natural, enquanto o mal lhe parece extraordinário. É por isso que em todos os cultos primitivos, as cerimônias em honra ao poder malfazejo são as mais numerosas. O medo é mais dominante que a gratidão. Por muito tempo, o homem só compreende o bem e o mal do ponto de vista físico.
O sentimento do bem moral e do mal moral assinala um progresso da alma humana. Somente então o homem entrevê a espiritualidade e compreende que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Essa conquista pertence a algumas inteligências privilegiadas, mas que assim mesmo não conseguem ir além de certos limites. Esse item, por ser considerados para nós um pouco, como que eu vou falar assim, um pouco que dá medo. Porém, Kardec, ele inicia esse capítulo explicando para nós a origem, né, como que se originou a crença nos demônios. Ele traz para nós de uma maneira suave, de forma simples, que a gente possa ler com menos medo, né? Porque esse tema é um pouco assustador. Então, nós vamos entender aqui no discorrer das leituras que desde o homem primitivo, eles acreditam, né, em seres superiores e que o homem, quando eles não ficavam satisfeitos, né, com as necessidades materiais que eles tinham, eles acreditavam num poder maléfico que atrapalhava, inclusive, os homens da agricultura, né? Se a agricultura não ia bem, eles acreditavam que era um poder maléfico que vinha e não deixava prosperar. E também o medo, né? O medo era muito mais dominante. E até hoje, né? O medo domina os homens, né? Muito mais que a gratidão. E por isso, desde as épocas mais remotas, que o homem só entende sobre o bem e o mal do ponto de vista físico. E esta doutrina, né, de dois princípios, bem e mal, ela é instintiva e está ainda presente em todas as épocas. Então, a origem da crença nos demônios, ela iniciou, né, surgiu com um homem primitivo que sempre foi dominado pelos instintos materiais e pela satisfação das necessidades físicas. E aqui o Kardec deu um exemplo bem básico, né? Que o homem do campo, nos dias atuais, eles ainda só admira o que é mais rentável financeiramente. E Kardec fez a comparação com o homem do campo primitivo, que ainda era muito pior. Vamos continuar a leitura no item 4. Vendo-se uma luta incessante entre o bem e o mal,
Este frequentemente vem sendo aquele e não se podendo racionalmente admitir que o mal seja um poder benfazejo, conclui-se pela existência de dois poderes rivais que governam o mundo. Foi assim que nasceu a doutrina dos dois princípios, o bem do mal. Doutrina lógica na ocasião, porque o homem era ainda capaz de conceber outra e de compreender a natureza do bem supremo. Como poderia compreender que o mal é uma ocorrência passageira da qual pode sair o bem e que os males que os afligem deviam levá-lo à felicidade, ajudando o seu adiantamento? Os limites do seu horizonte moral nada lhe permitiam ver além da vida presente, nem quanto ao futuro, nem quanto ao passado. Ele não podia compreender que havia progredido, nem que teria ainda de progredir individualmente, e menos ainda que as vicissitudes da vida resultam da imperfeição do seu próprio ser espiritual, que preexiste e sobrevive ao corpo, depurando-se numa série de existências até chegar à perfeição. Para compreender que o bem pode sair do mal, não lhe bastava ver apenas uma existência. Era necessário abranger o conjunto, pois só então se tornam claras as verdadeiras causas e seus efeitos. Item 5. O duplo princípio do bem e do mal foi, durante longos séculos, sobre diferentes nomes, a base de todas as crenças religiosas foi personificando com os nomes de Omus e Arimã entre os persas e de Jeová e Satã entre os hebreus. Mas, como todo soberano deve ter seus ministros, todas as religiões admitiram a existência de poderes secundários que são gênios bons ou maus. Os pagãos personificaram esses poderes numa multidão de individualidades, tendo cada uma atribuições especiais no tocante ao bem e ao mal, às virtudes e aos vícios, dando-lhes a denominação geral de deuses. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. Item 6. A doutrina dos demônios tem, portanto, a sua origem na antiga crença no princípio do bem e do mal. Vamos examiná-la aqui somente do ponto de vista cristão, procurando ver se ela está em relação com o conhecimento mais exato que hoje possuímos dos atributos da divindade. Esses atributos são os pontos de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Os dogmas, os cultos, as cerimônias, as práticas, a moral, tudo nelas se relaciona com a ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada, que fazem de Deus desde o fetichismo até o cristianismo.
Se a natureza de Deus é ainda um mistério para nossa inteligência, entretanto já compreendemos melhor do que nunca, graças aos ensinamentos do Cristo. O cristianismo, concordando nisso com os princípios racionais, nos ensinam que Deus é o único, eterno, imutável, material, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e todas as suas perfeições são infinitas. Como dissemos atrás, no capítulo 6, penas eternas, entre aspas, se tirarmos a menor parcela de um só dos atributos de Deus, não teremos mais Deus, pois poderia existir um ser mais perfeito, fecha aspas. Esses atributos, compreendidos na sua mais absoluta plenitude, constituem o critério de todas as religiões, à medida da verdade de cada um dos princípios que elas ensinam. Para que um desses princípios seja verdadeiro, é preciso que não atente contra nenhuma das perfeições de Deus. Vejamos se isso acontece no tocante à doutrina vulgar dos demônios. Nesses itens, resumindo, entendemos que o homem eram escravizados pelas necessidades materiais e começou na crença do bem e do mal, conforme as suas satisfações ou não das suas necessidades vitais. E quando isso não acontecia, os seus desejos não eram realizados ou a sua saúde não estava bem, ele passava a acreditar num poder maléfico, e até como acontece na atualidade, que muitas pessoas ainda pensam que existe dois poderes rivais que governam o mundo, o bem e o mal. E só depois de um longo tempo, através da inteligência, que o homem foi desenvolvendo aos poucos, dentro ainda de certos limites, ele foi desenvolvendo o sentimento e a espiritualidade. E nós percebemos ao longo da história que os homens compreendia que o mal que causava sofrimento e aflições, ele ainda não entendia que através dessas vicissitudes é que vai surgir o bem, o progresso e a felicidade. As dificuldades e os problemas que ainda nós entendemos, que é através das dificuldades e dos problemas que são vindos para nós pelas nossas próprias imperfeições internas, e que ainda estamos em busca da perfeição e da nossa perfeição moral e espiritual. E o bem e o mal é o princípio de todas as crenças religiosas, até que Jesus
apresentou um Deus único, eterno, soberanamente bom e justo, e que a partir dos atributos divinos que nós compreendemos as bondades, né? Aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos, respeitar a natureza, como está nos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Encerrando nosso aprendizado de hoje, agradecemos ao nosso Pai Celeste, a Jesus Cristo, a Maria de Nazaré, pelos ensinamentos trazidos pela espiritualidade maior. Suplicamos que com esses aprendizados e instruções possa nos tornar mais dóceis aos conselhos dos bons espíritos do espaço, que sempre estão ao nosso lado. Nos preserve de todas as ideias contrárias aos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Que nos inspire na indulgência, na benevolência para com todos os nossos semelhantes e que a proteção dos nossos guias espirituais. Vamos encerrar com a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós, do canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, desejamos a todos um ótimo final de semana com as graças e as bênçãos de Deus de Jesus. Gratidão a todos que assistiram esse vídeo. Deus os abençoe. Até a próxima leitura da obra do Céu e Inferno, na próxima semana.